Eu acredito bastante no potencial das animações brasileiras. Todas as possibilidades que esse gênero oferece são ótimas para representar a cultura nacional e atender fins educativos e, bem, comerciais, porque seria ingenuidade dizer que desenho animado não vende, né? E na verdade isso é muito bom pro nosso cinema, é com isso que a gente consegue trazer um grupo maior e familiar de pessoas para essas produções e fortalecer o nosso audiovisual saindo cada vez mais dos estigmas e mitos que o circundam. Há alguns meses eu entrei em um projeto de um curta-metragem em animação 3D que traz exatamente tudo isso. Eu Sou Caipora é uma animação sobre o folclore brasileiro que, acima de tudo, reflete a nossa identidade sociocultural com uma linguagem atemporal e para todos os públicos. O projeto é uma produção da Vivarte com Folclore BR e tá numa campanha de financiamento coletivo agora mesmo no Catarse. Clica aí no primeiro link do comentário fixado para ir lá conhecer, apoiar a animação brasileira se você puder, e se não puder, você pode compartilhar o projeto, que é de graça e também é muito importante mesmo. Por essas imagens que eu tô mostrando já dá pra ver o nível da qualidade desse curta. E por que eu falei aqui de Eu Sou Caipora? Porque foi isso que me fez pesquisar um pouco mais sobre outras animações brasileiras pra querer trazer aqui hoje em vídeo. E dessa vez eu quis focar em longa-metragens de animação pro público mais geral, ou seja, animações que crianças e adultos podem consumir da mesma forma. Então, com isso tudo avisado, vamos logo conferir essa lista aqui, tá muito divertida. Eu não sei vocês, mas quando eu penso em filme de animação brasileiro, eu logo penso em O Menino e o Mundo, do Ale Abreu. E isso não é de se espantar, esse filme é considerado a melhor animação brasileira de todos os tempos e acabou ficando bem conhecido em território nacional e internacional, garantindo até uma indicação pro Oscar de melhor longa em animação. A história de um menino que parte da sua casinha no campo para embarcar numa jornada atrás do seu pai, e o deixou para buscar um emprego na cidade grande. Nesse percurso, o menino vai passar por inúmeros desafios gerados pelo mundo ao seu redor, que criam uma experiência lindíssima de imagem e som sobre essa visão de deslumbramento e descoberta do olhar infantil. É uma mistura bem forte entre temas sérios do Brasil, como o êxodo rural e a desigualdade social, e o maravilhamento que a gente tem pela visão do nosso protagonista em frente a tudo isso, o que acaba sendo bem reforçado pela falta de diálogos e cenários convencionais que transformam o simples em grandioso. E essa identidade funciona meio que assim. O mundo do filme é como o nosso mundo, ele tem as mesmas questões do nosso Brasil, mas a sua caracterização é única, fazendo com que muita coisa ali seja nova e deslumbrante pra nós, assim como é pro protagonista. Eu ainda devo fazer um vídeo só sobre esse filme aqui no canal, porque eu acho a sua simbologia fantástica e é o tipo de filme que não poderia existir em outro lugar e também não poderia ser feito de outra forma. Então, vai atrás de Um Menino e o Mundo e se inscreve aqui no canal e ativa o sino pra receber o vídeo sobre o filme quando ele sair. E aproveitando que a gente ainda tá no universo de animações históricas e únicas, você também tem que conhecer Sinfonia Amazônica, animação de 1953, considerado o primeiro longa-metragem em animação do Brasil. A sinopse seria sobre diferentes lendas amazônicas interligadas pelo pequeno curumim, que tem a maior parte da sua história explicada por um narrador que não sabe muito bem o que tá falando. Mas a verdade é que Sinfonia Amazônica também deixa bem evidente ser uma animação autoconsciente sobre o processo de animação do Brasil. A primeira parte do filme, ou pelo menos a primeira parte da versão disponível aqui no YouTube, fala sobre o processo de realização dessa animação, do esforço tremendo que o seu diretor Anelio Latini teve para fazer todos os desenhos sozinho. O primeiro plano do filme, inclusive, é uma declaração do Serviço de Censura de Diversões Públicas, órgão de censura nacional que atuou durante os anos 40 e 60, elogiando o filme e classificando ele como de boa qualidade. Isso já diz muito sobre a importância histórica do filme e sobre o que eu quero dizer sobre essa noção ambiciosa do seu processo de animação. Até porque o filme começa dizendo e mostrando pra nós que foi feito no menor estúdio do mundo. Então isso daí já também é um aviso pra você de que você não vai encontrar nada muito complexo. A maior parte do filme são planos parados, andando de um lado pro outro e sequências de animações se repetindo. Mas quanto a isso, a gente precisa considerar o esforço que é basicamente individual de produção e os recursos também da época. Por isso também é certo que é bem difícil que alguma criança de hoje consiga se manter atenta nesse filme, né? Não apenas o ritmo é datado da década de 50, como também tem umas falas meio estranhas que esse narrador aí faz. Algo que hoje em dia já é bem questionável, com umas outras coisas que só naquela época mesmo eram aceitáveis para um desenho.
Mesmo assim, esse é um filme muito importante e muito interessante se você quiser conhecer o cinema brasileiro, e vale a pena dar uma conferida nele, mesmo que seja só por curiosidade, pra você entender do que eu tô falando. Então pesquisa aí no YouTube que você vai encontrar a Sinfonia Amazônica e vai se divertir bastante. Conselheiro, a perturbação que nós notificamos está aumentando. A energia emitida pela estrela sofrerá uma mudança dentro de algumas horas. E como o último filme foi o pioneiro da animação 2D, eu também tenho que falar aqui do pioneiro do 3D, né? Cassiopeia, o primeiro longa-metragem todo feito em CGI, não só do Brasil, mas de todo o mundo. O visual já dá pra ver aí que não é dos mais polidos do mundo, mas eu acho que hoje em dia isso dá até um status cult pro filme. E a história do filme também não fica pra trás, já que se trata de um épico da ficção científica sobre invasores espaciais que sugam a energia vital dos habitantes de Ateneia, planeta localizado na constelação de Cassiopeia. Mas assim, sem querer zoar nem nada, o filme é bem inventivo mesmo e, como eu disse, é um pioneiro da animação 3D mundial, o que tem muita importância também. E sei lá, às vezes eu acho que tem algo de parecido também com Sinfonia Amazônica no intuito dos produtores de Cassiopeia. Dá pra perceber que o Clóvis Vieira, o diretor desse filme, também estava empenhado e ciente da inovação técnica proposta pelo seu filme. Querem nos confundir. Fora isso, a trilha sonora é realmente boa, o bagulho é nível John Williams em Guerra nas Estrelas. E a montagem também é bem legalzinha. O enredo não é dos mais elaborados e pode deixar algumas pessoas meio entediadas sim, mas isso também não importa se a gente comparar isso com os méritos da produção do filme. Pro bem ou pro mal, Cassiopeia é um filme inegavelmente divertido que você vai gostar de conhecer. Ele também tá disponível aqui no YouTube e convenhamos que essa maravilha merece muito mais atenção do que tem. Franja, todos nós vamos entrar na máquina do tempo e recuperar os 4 elementos. Existem várias animações da Turma da Mônica, principalmente a partir dos anos 2000 com os cinegibis, mas eu escolhi o Uma Aventura no Tempo porque é o meu favorito de todas as adaptações que eu vi. E a história é a seguinte, o nosso querido Franjinha fez uma máquina do tempo que funciona a partir dos 4 elementos, fogo, água, terra e ar. Mas a Mônica acidentalmente destruiu a invenção espalhando os elementos pela vastidão do espaço-tempo. E para encontrá-los e solucionar esse lapso da realidade, cada integrante da turma tem que visitar diferentes eras e passar pelos problemas que cada tempo enfrenta. O filme todo é extremamente divertido, eu assistia várias vezes quando eu era criança. Isso porque o enredo funciona muito bem ao interligar os sufocos de cada personagem e criar um contraste bem legal, que vai de um futuro hiper tecnológico à pré-história. Tudo isso com aquele humor maravilhoso que a gente já conhece dos gibis. E aí, careca, o que vamos fazer? Deixa comigo, eu bolei um plano perfeito pra pegar o elemento. Uau. Além do mais, o legal é que o ambiente que cada personagem visita tem muita relação com a sua própria personalidade, fazendo com que a gente veja um conflito recorrente com sua missão. O Cascão, por exemplo, precisa encontrar logo o elemento da água, o que pra ele é um tremendo desafio, mas é algo que ele tem que se dedicar a fazer pra acabar com a seca que vem prejudicando aquela realidade. Trazer a água de volta. Logo eu! E eu também nem preciso dizer que o filme traz aqueles valores para as crianças que moldaram boa parte do nosso caráter, como a valorização da amizade e do meio ambiente contra a ganância e o desperdício. Se você por algum motivo ainda não assistiu Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo, libera uma tarde sua para fazer isso. É um filme que exala nostalgia e é um daqueles que precisa ser passado de geração em geração. Meu pai me falou que o grande problema do mundo era o medo. Ele disse que o medo tinha virado contagioso. E a última indicação de filme de hoje é também o de uma obra bem recente. Tito e os Pássaros é um longa de 2019 que chamou bastante atenção por sua direção artística e por sua ótima premissa. O filme se passa numa realidade onde uma epidemia causada pelo medo vem contaminando as pessoas. E tudo já parece totalmente perdido quando o menino Tito resgata a pesquisa perdida do seu pai, uma máquina que pode curar o mundo através do canto dos pássaros. Além do visual um pouco menos colorido e saturado, que é diferente do que a gente está acostumado a ver no gênero, o filme tem uma trama com discussões bem pertinentes sobre sensacionalismo e sociedade. Isso sem tentar maquiar demais esses temas, mas mesmo assim, mantendo tudo assimilável bastante para o público mais jovem entender. Até porque aqui na história o principal causador e alimento do medo na cidade é o daternismo de um apresentador que instiga o temor através da televisão, estimulando as pessoas a desconfiarem de tudo e todos ao seu redor e a convenientemente se mudarem para um condomínio fechado, que funciona sob extrema vigilância e higienismo. Jardim Redondo.
vocês nunca terão medo outra vez. Enfim, eu gostei bastante da abordagem e se eu tivesse que fazer uma crítica negativa do filme, seria só sobre a sua duração. É um filme muito curto, com um pouco mais de 1 hora, o que acaba não nos deixando empatizar ainda mais com aqueles personagens e com toda a situação. Mas mesmo assim, essa minha reclamação, entre aspas, só tá aqui mesmo porque eu gostei bastante de Tito e os Pássaros, e com certeza é uma animação que diz muito sobre o tempo em que foi feita e me deixa ainda mais otimista com o futuro desse gênero no Brasil. Ok, não tinha como eu fazer uma lista de animação sem pelo menos citar o Irmão do Jorel, né? Apesar de ter tido um especial no cinema há pouco tempo atrás, Irmão do Jorel ainda não tem um filme. Por isso a indicação fica pro desenho mesmo, que é uma das melhores coisas que o Brasil fez nos últimos anos e, sinceramente, já se tornou um dos, se não o meu desenho favorito de todos os tempos. A história é sobre o irmão do Jorel, um garoto comum ofuscado pela popularidade do seu irmão, o Jorel. Mas apesar disso, o irmão do Jorel vive as mais malucas aventuras aí, quase sempre acompanhado pelas figuras super carismáticas da Clara, da vovó Juju, dos seus pais e irmãos e de muitos outros personagens incríveis que surgem nesse processo. Essa foi a primeira animação brasileira produzida pela Cartoon Network e conquistou uma base enorme de fãs apaixonados pelo desenho ao longo dos anos. Atualmente, o Irmão do Jorel tem 3 temporadas e 2 delas estão disponíveis naquela locadora lá que começa com N. Você provavelmente já pelo menos ouviu falar de O Irmão do Jorel, então eu nem vou ficar me estendendo muito por aqui. Mas se você por acaso não conhece, vai logo assistir pelo amor de Deus e recomenda pra todo mundo que você gosta. Abacate. E por falar em recomendação, aproveita e faça isso também com este vídeo. Compartilhe ele com todo mundo e deixa um gostei se você tiver gostado dessas indicações. Também peço para que você se inscreva no canal e ative o sino se você ainda não fez isso e comenta aí o que você achou dos filmes, assistiu todos, não gostou de algum? Comenta aí e indica outras animações, pode ser curtas também, que precisam ser conhecidos por todos nós. Não esquece também de dar uma olhada aí no primeiro comentário para ver as redes sociais do canal e descobrir mais do cinema nacional por lá. Mas é isso, eu realmente espero que você tenha gostado, agradeço muito pela sua atenção e até mais.